Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 28 até o 34. E, meus irmãos, é impressionante esse fato. Imagina, Jesus entra no território ali dos pagãos e encontra quem? Um homem possuído pelo demônio. O demônio jogava aquele homem no chão. No Evangelho de São Marcos, nós vemos os detalhes do fato, de como aconteceu e o que aquele demônio, que era uma legião, fazia naquele homem. Imagina as pessoas dessa cidade vendo o homem naquela condição. E até então ninguém tinha feito nada. Agora, o Senhor dos Senhores chega. E os demônios, quando eles veem Jesus, eles já vão, e já sabendo o que Jesus iria fazer, ele disse: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Os porcos que ali para o povo judeu era considerado animais impuros. Então, animais impuros com os demônios, tudo a mesma coisa, né? Impureza de um, impureza de outro. Então, eles pedem para Jesus mandar eles irem para os porcos. E eles vão e os porcos caem nas águas, no mar, e se afogam todos. Aí vem a multidão. Vocês viram? O povo da cidade viu aquele homem que vivia naquela situação. Ele estava bem, ele estava bom. O demônio já não agia mais na vida dele. E em vez de o povo se alegrar, o povo vai e expulsa agora Jesus. Jesus expulsa o demônio e o povo expulsa Jesus da cidade dele, como se Jesus tivesse feito algo de ruim. Mas onde é que está a questão aqui? Aquele povo, eles viviam, né, de criação de porcos. Então, eles vendo que Jesus chegou ali e eles perderam tantos porcos, ele disse: "Cara, que isso vai dar prejuízo para nós. Então, sai daqui. Não fica aqui, não." Está entendendo a situação que estava ali? E quando eu leio esse evangelho, eu fico assim, abismado com a atitude de Jesus. Jesus não discute, não fala nada.
Ah, estão me mandando embora? Eu vou. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. E Jesus se retirou. Quando as pessoas não querem Deus, Deus não vai ficar gritando, suplicando e dizendo, não fica comigo. Não vai. Se a pessoa não quer saber de Deus, Deus dá o livre-arbítrio, a liberdade. Não quer? Só que as consequências daqueles que não querem saber de Deus vão ser consequências drásticas, consequências grandes. Não quer saber de Deus? Deus deixa. Nós não podemos forçar ninguém a seguir Jesus Cristo. Nós não podemos. Essa história aí, às vezes tem pessoas que elas querem forçar nós sacerdotes a irmos na casa de um parente ou uma mãe que tem um filho que não quer saber de Deus. Vai lá na minha casa, padre, para o senhor converter o meu filho. Não, não é assim que se faz. É preciso que haja abertura de coração do outro. Se não tem abertura, não adianta, como diz no ditado popular, forçar a barra. Não tem como forçar a barra. É drástico, é drástico. Nós sabemos que aquela pessoa que mora conosco, que come ali conosco, que dorme conosco, não quer saber de Deus. E quando você fala de Jesus Cristo para ela, ela se ofende. E quando você diz para ela, eu vou rezar por você, ela diz, não reze por mim não. Você está vendo? Não quer. Mas claro que vai se rezar, mas não precisa ficar falando. E vai pedindo para que nas oportunidades da vida daquela pessoa, ela possa realmente se encontrar com Jesus. Como nós vimos lá o fato de Zaqueu, no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. Quando Zaqueu, ele aproveitou aquela árvore, subiu na árvore, que ele era baixinho, e aí Jesus viu, hoje eu vou lá na sua casa. As oportunidades. Mas se força, não dá para forçar. É preciso, eu repito mais uma vez, que haja abertura de coração. Para seguir Jesus tem que ter abertura de coração. É por isso que o Evangelho, quando ele é anunciado, ele é proclamado, ele só entra no coração daquela pessoa que permite que ele entre. Se a pessoa não permite, o livro do Apocalipse, no capítulo 3, diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei. Se abrirdes, eu entrarei e cearemos juntos. É isso que Jesus fala. Mas, se ele bate e a pessoa não abre, ele não vai abrir. Jesus não vai forçar. E tem uma coisa, por mais que você deseje a conversão dessa ou daquela pessoa, saiba que Jesus quer muito mais do que você. Deus quer muito mais, mas Deus não vai forçar. Infelizmente, aquele povo perderam a oportunidade de se salvarem. Perderam. Abandonaram o Senhor. Quem sabe se esse endemoniado que já não era mais, essa pessoa que Jesus expulsou o demônio dela, foi um evangelizador dos outros. Porque anunciando, falando que Jesus havia tirado os demônios da vida dele, provavelmente algumas devem ter se convertido. Mas aquele povo negou Jesus Cristo. Peçamos a Deus a graça de jamais nós negarmos o Senhor.
Porque quem nega Jesus, nega sua própria salvação. E aí não se salvará. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É lastimável. Eles expulsaram Jesus da vida deles.